Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro no estudo da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Já abordamos muita coisa interessante, mas ainda há muito a ser falado, especificamente sobre essa Lei 11.340, importantíssima em termos de relevo histórico, relevo jurídico e, claro, termos de probabilidade de cobrança na sua prova. Dando continuidade ao estudo dessa lei especial, vamos para o nosso item ponto 14, que versa justamente sobre a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, no contexto delineado no texto da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. Pessoal, toma muito cuidado, por quê? Porque aqui tem uma série de peculiaridades e, sem vaidade acadêmica, estarei propondo e desenvolvendo uma linha histórica do tempo para que a gente compreenda esse assunto e também vá construindo um raciocínio que eu vou precisar utilizá-lo lá em relação à questão da lesão corporal culposa. Mas vamos por partes analisando esse procedimento histórico. Por quê? Porque eu preciso voltar para antes de 95, inicialmente antes da vigência da Lei dos Juizados Especiais da Lei 9.099. À época, as lesões corporais leves e as lesões corporais culposas desafiavam a ação penal pública incondicionada. É dizer, portanto, que se você lesionasse, ainda que o resultado dessa lesão fosse na vítima de natureza leve, ou mesmo se o comportamento ativo do agente fosse e causasse uma lesão culposa, seria plenamente possível que o Ministério Público ajuizasse uma denúncia, independentemente de qualquer condição de procedibilidade ou condição especial da ação, como é, de fato, o caso da representação. Tampouco havia que se falar em ação penal privada, salvo a ação penal privada subsidiária da pública. Mas, em regra, era uma ação penal pública incondicionada. E por que eu trabalhei a ideia antes da Lei dos Juizados? Pedro, o que é que tem a ver lesão corporal leve e culposa com os juizados? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a partir de 1995, com a vigência da Lei 9.099, o que é que aconteceu? O próprio texto inovador lá dos juizados especiais, trouxe expressamente que os casos outrora referidos, é dizer, ação corporal leve, lesão corporal leve e lesão corporal culposa, passariam a desafiar a condição de procedibilidade da representação. Portanto, se antes da Lei 9.099 esses delitos eram de ação penal pública incondicionada, agora não. Gerou lesão corporal leve ou culposa, aí aqui passa a legítima atuação do Ministério Público a ser condicionada à representação da vítima ou seu representante legal. Diz o artigo 88 da Lei 90/99, além das hipóteses do CP e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Pronto, Pedro. Então, com esse artigo 88 da Lei 90/99, eu não tenho dúvida. Estou falando de lesão corporal leve e culposa, vou tacar o quê? Ação penal pública condicionada à representação da vítima. Podemos passar para o próximo ponto. Calma, meu anjo. Calma. Eu preciso de um procedimento histórico, de uma linha do tempo. E lembra que a gente ainda está no segundo passo. Por quê? Porque o terceiro passo é que enriquece, dá robustez à nossa polêmica. O terceiro momento é justamente advém com a Lei 11.340. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela traz um, entre aspas, pequeno detalhe. No bojo do seu artigo 41, e destaque-se, esse artigo 41 já foi objeto de um controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-o
como constitucional, e aqui não tem mais discussões, esse artigo 41, ele diz o seguinte, olha, nos crimes praticados no contexto da Maria da Penha, ou seja, violência doméstica e familiar contra a mulher, não vai aplicar a Lei 90/99, viu? O artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 90/99. Então, perceba, se eu tinha antes lesão corporal leve e culposa, era ação penal pública incondicionada. Agora, em 95, com a Lei 90/99, por previsão expressa no artigo 88 desse dispositivo, passaram esses delitos a desafiar a ação penal pública condicionada à representação. Mas essa condicionante está prevista onde? No artigo 89, no artigo 88 da Lei 90/99. Guarda essa informação. Agora, lê o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Em relação à Lei Maria da Penha, esse dispositivo, ou a Lei 90/99 e dentro da Lei 90/99, o dispositivo do artigo 88, ele não é aplicável. Se a representação na ação penal está prevista na Lei 90/99 e essa Lei 90/99 ela não é aplicável à Lei Maria da Penha e esse dispositivo que diz que ela não é aplicável foi reputado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual é a sua conclusão? Que o artigo 89, que condiciona a ação do Ministério Público, a ação penal, não se aplica aos crimes perpetrados no contexto da Lei Maria da Penha. Então, ao menos em tese, se a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa forem praticados no contexto da Lei Maria da Penha, eu não vou poder aplicar o artigo 88, por vedação do próprio artigo 41 da Maria da Penha. E se eu não posso aplicar o artigo 88, eu vou para a regra. Qual é a regra? Ação penal pública incondicionada. Então, ao menos em tese, presta atenção comigo que eu preciso ir devagar. Parece simples, mas você vai entender a polêmica. A lesão corporal culposa e a lesão corporal dolosa leve praticadas no contexto da Maria da Penha desafiariam o quê? Ação penal pública incondicionada. STF, presta atenção aqui, a natureza relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, doutor, presta muita atenção, porque a súmula dá a entender que houve a prática de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, a ação será pública e incondicionada. Pouco importa se a lesão é grave, é gravíssima, é leve. Pedro, e se a lesão for culposa? É essa a grande polêmica. Aí eu vou precisar que você preste atenção comigo, porque todo esse ritmo de evolução eu cheguei pensando nisso aqui. Perceba que qual é o fundamento desse trabalho comigo, depois eu vou para o seu material, da Lei Maria da Penha afastar o artigo 88 da Lei 90/99. Afasta todo o artigo 80, toda a Lei 90/99. Mas é justamente quando a prática delitiva da lesão corporal ela tiver a ideia da Lei Maria da Penha. E o que é que a gente discutiu nas 3 últimas aulas? Qual é a ideia da Lei Maria da Penha? É a violência de gênero. É a violência calcada na figura da mulher. É justamente no âmbito de violência doméstica e familiar quando a motivação for a hipervulnerabilidade do gênero feminino. É isso que está por trás. E lá atrás, presta muita atenção nas suas anotações, quando eu falei da natureza dos delitos a serem praticados no contexto da Lei Maria da Penha, o que é que eu disse? Somente se admite
a possibilidade de crime doloso. Por quê? Porque o crime culposo ocorre quando há uma ausência do dever objetivo de cuidado no meio e não objetivando o fim. Não há um dolo, não há uma vontade. E se não há uma vontade, mas uma ausência de atenção no dever objetivo de cuidado por imperícia, imprudência ou negligência que geram dano, e houver a previsão normativa de um crime culposo, estaremos diante dele. Mas não dá para enquadrar essa ausência do dever objetivo de cuidado numa violência de gênero. Por quê? Porque a violência de gênero precisa ou parte do pressuposto que você intencionalmente quer subjugar ou se valer da sua posição de superioridade em relação a alguém ou a algo de caráter hipervulnerável. Por isso, a doutrina caminha de maneira tranquila em dizer que não cabe a incidência da Lei Maria da Penha em relação a crimes culposos. Aí eu puxo o raciocínio, beleza. Não cabe a Lei Maria da Penha para os crimes culposos, certo? Certo. A gente já viu isso nas outras aulas, eu estou revisando agora e você, em tese, concordou. Beleza, a doutrina e a jurisprudência caminham nesse sentido. Aí vamos raciocinar. Pedro, e a lesão corporal culposa? A lesão corporal culposa passou a ser de ação penal pública condicionada à representação quando? Com a Lei 90/99. Por quê? Porque o artigo 88 da Lei 90/99 trouxe essa previsão. Só que o que é que aconteceu depois? Com a Lei Maria da Penha, o artigo 41 diz: os crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha não poderão ser objeto de aplicação da Lei 90/99. Aí sabe o que aqui fizeram automaticamente? Lesão leve e lesão corporal culposa, no contexto da Maria da Penha, não poderão ter a observação do artigo 88. Logo, haverá ação penal pública incondicionada. E qual é o erro aqui? Para a lesão corporal leve, perfeito raciocínio. Para a lesão corporal culposa, errado. Porque nunca vai haver lesão corporal culposa no contexto da Maria da Penha. Por quê? Porque é incompatível. A gente não acabou de dizer. Então percebe? E se eu não tenho a possibilidade de uma lesão corporal culposa no contexto da Lei Maria da Penha, eu não tenho a incidência em relação a essa lesão corporal culposa da vedação do artigo 41. E se eu não tenho a incidência da vedação do artigo 41, eu vou aplicar a lógica do artigo 88 da Lei 90/99. Beleza, pessoal? Então, presta muita atenção, porque eu até separei aqui uma noticiazinha lá do STJ a propósito, por ocasião da apreciação da petição 11.805 sob o rito dos repetitivos, a terceira sessão deliberou pela revisão do entendimento firmado no RESP 1.097.042 para fixar a seguinte tese. Então, vou repetir. A propósito, por ocasião da apreciação da petição 11.805 sob o rito dos repetitivos, a terceira sessão deliberou pela revisão do entendimento firmado no RESP 1.097.042 para fixar a seguinte tese. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve. Antes estava nos crimes de lesão corporal leve e culposa. Aqui houve restrição à lesão corporal leve, cometidos em detrimento da mulher no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada. Então, doutora, tem muita gente que continua escrevendo que lesão corporal culposa, no contexto da Lei Maria da Penha, é pública incondicionada. Isso, com a devida vênia, é uma absoluta contradição. Pedro, e em provas? Antes dessa revisão, ou seja, já há algum tempo, o entendimento que a banca trazia era nesse sentido. Agora,
particularmente, acho que está totalmente errado. Na minha humilde visão, a gente só vai tirar a prova dos 9 quando cair, mas é impossível a gente cogitar um crime de lesão corporal culposa no contexto da Maria da Penha. Por isso que toda lesão corporal culposa aplica-se, na minha visão, o artigo 88 da Lei 90/99 e, portanto, desafia a ação penal pública condicionada à representação. E lesão corporal leve depende, fora do contexto da Maria da Penha, pública condicionada à representação. No contexto da Maria da Penha, pública incondicionada. Beleza? Tranquilo. Pedro, é possível um crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha desafiar a ação penal pública condicionada à representação? Excelente, pessoal. Presta muita atenção. O que eu falei é em relação à lesão corporal leve, em que a condicionante está no artigo 88. Mas quer uma coisa? Presta atenção no crime de ameaça. Está lá no artigo 147 do Código Penal. E o parágrafo único do artigo 147 diz que, olha, os crimes de ameaça desafiam a ação penal pública condicionada à representação. E se a ameaça, Pedro, se der no contexto da Lei Maria da Penha, continua sendo pública condicionada à representação. Por quê? Porque não se disse que a Lei Maria da Penha impede a ação penal pública condicionada à representação. Cuidado aqui. O que se disse é que a Lei Maria da Penha impede a aplicação da Lei 90/99. E em relação à lesão corporal leve, essa condicionante está na Lei 90/99. Beleza? Então, por exemplo, a ameaça está efetivamente delineada a ação penal pública condicionada à representação e, inclusive, no caso da Lei Maria da Penha. Beleza? Aqui uma observaçãozinha. Se você estiver estudando por manuais relativamente antigos, da edição de 2018, por exemplo, toma muito cuidado. Por quê? Porque antes a regra dos crimes sexuais era ação penal pública condicionada à representação. O estupro tinha como regra, ressalvado o caso de estupro de vulnerável, a ação penal pública condicionada à representação. Só que em 2018, todo o artigo 225 do Código Penal sofreu uma alteração e nos crimes contra a dignidade sexual, eles passaram a desafiar efetivamente a ação penal pública incondicionada. Então, agora, o estupro, inclusive, seja ele qual for, inclusive ele, no contexto da Maria da Penha, é pública incondicionada. Por isso que o melhor exemplo, antes eu dava como exemplo justamente os crimes sexuais, que era o que caía. Agora eu gosto de dar o crime de ameaça e citar esses crimes sexuais, porque tem muita gente se enrolando e estudando por material atrasado. Retratação da representação nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Divergência entre o artigo 16 da lei e o artigo 25 do Código de Processo Penal. Diz o artigo 25 o seguinte: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O que é que eu quero que você anote? Até quando é possível a retratação da representação? Como regra, no Código Penal, no Código de Processo Penal, a representação da vítima, ela pode ser retratada, ela é retratável até o oferecimento da denúncia. A partir do momento que o Ministério Público peticiona, mesmo pendente de apreciação por parte do magistrado, acabou-se a chance de retratação. Na Maria da Penha, isso é diferente. O artigo 16, ele é escrito com uma atecnia, mas presta muita atenção que o momento ele é modificado. Nas ações penais, diz o legislador, públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, basta lembrarmos, repito, do crime de ameaça, só será admitida a renúncia, e na verdade não é renúncia, não deveria ser renúncia, a verdade aqui é a retratação, será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Preste atenção aqui que
essa retratação chamada de renúncia pelo artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela tem duas modificações. Primeiro, ela só pode se materializar perante a autoridade judicial. E segundo, ela pode se materializar até o recebimento. Lembra do artigo 25 do CPP? No CPP diz que até o oferecimento. Na Lei Maria da Penha, não. Na Lei Maria da Penha é perante um juiz, em audiência especialmente designada com essa finalidade, ouvido o Ministério Público e até o recebimento da denúncia. Pessoal, essa comparação do artigo 16 da Lei Maria da Penha e 25 do Código de Processo Penal despenca em prova, anota aí e revisa com muito cuidado. O artigo 16 da Lei Maria da Penha funciona, pois, como norma especial em relação ao 25, pois permite a retratação da ofendida até o recebimento da denúncia, a audiência e ratificação da representação. Toma muito cuidado, pessoal, porque a audiência mencionada no artigo 16, ela somente é necessária, e isso é importante registrar, para a eventual desistência, ou melhor, para a eventual retratação da representação. Por quê? Porque teve juiz aí até há um tempo marcando audiência para a ratificação da representação. Então você, imagine a mulher, tomava uma surra do marido, tomava uma surra não, vamos imaginar, voltar ao crime de ameaça. A mulher era ameaçada pelo marido e aí representava na autoridade policial. Pode, a gente já viu isso quando estudou em processo penal, investigação, inquérito, beleza, e ação penal. Tranquilo, bacana. Aí o que é que os juízes estavam fazendo? Ela não demonstrou vontade, desejo de se retratar, representou lá atrás, aí o juiz marcava uma audiência para virar, olha, você tem certeza que quer representar contra o seu marido? Ele só ameaçou. Ele não vai fazer mais isso. Pode, o STJ disse que não. A previsão dessa audiência, de acordo com o STJ, é marcar esse encontro, marcar esse ato, caso se deseje a retratação. Para a ratificação não faz o menor sentido, a representação não precisa ser feita perante a autoridade judiciária, diz o STJ. A audiência de que trata o 16 da Maria da Penha não deve ser realizada de ofício como condição da abertura da ação penal, sob pena de constrangimento ilegal à mulher vítima de violência doméstica familiar, pois configuraria ato de ratificação da representação inadmissível na espécie. A realização da referida audiência deve ser precedida de manifestação de vontade da ofendida, se assim ela o desejar, em retratar-se da representação anteriormente registrada, cabendo ao magistrado verificar a espontaneidade e liberdade na prática do referido ato precedentes STJ-RMS 34.607. Vedação à aplicação de penas de cesta básica ou outras pecuniárias ou outras de prestação pecuniária. Tema muito interessante, pessoal, que ao fim e ao cabo a gente teve uma pacificação do STJ e também do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, mas eu preciso rapidamente delinear historicamente. O que é que acontece? Acontece que o artigo 17 da Lei Maria da Penha, com todo o respeito que eu tenho, ele não vou dizer que é uma palhaçada, mas ele é demagogo. Por quê? Porque vê o que é que ele fala. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. O que é que está por trás dele? Como é que eu posso dizer, boa intenção? Tem, porque quem já militou, e eu tenho vários amigos que militam na Defensoria Estadual, como advogados na área criminal, sobretudo lá atrás, e eu quando estagiava também na área criminal, e aí quando eu estava na faculdade era justamente o período aí da Lei Maria da Penha, eu me formei no iniciozinho de 2009, então eu peguei um bom pedaço desse iniciozinho lá da vigência da Lei Maria da Penha. O que é que acontecia? Tinha uma piadinha de mau gosto antes da vigência da Lei Maria da Penha, que era o quê? O cara batia na mulher, o cara praticava violência contra a mulher,
e aí, ao fim e ao cabo, se negociava pena restritiva de direito. E quase sempre a pena restritiva de direito era pena de cesta básica. Se você observar, pena de cesta básica não está nem previsto lá no ordenamento jurídico. Não tem essa pena de cesta básica. Existem penas de prestação pecuniária. Mas aí, como tinha aquele negócio... E aí, normalmente se contava o seguinte diálogo. Dois conhecidos, dois vizinhos que tinham batido ou eventualmente ameaçado as respectivas esposas se encontravam. Eita, tá fazendo o que aqui? Não, vou ter audiência. Porque Maria da bateu em Severina, foi estresse dentro de casa, a mulher surtou. Não estou dizendo que era surto, estou dizendo o diálogo, tá? E o outro eu também estou aqui. A minha daqui a 1 hora já cheguei aqui. Aí tu acha que vai dançar? Bicho, eu tô achando que eu vou cair, vou pagar umas 10 cestas básicas. Ah, cara, se for 10 cestas básicas, pelo menos é melhor. Eu tô achando que eu vou pegar umas 13. E aí o pessoal ficava contando essa ideia jocosa. E isso teria motivado o legislador a colocar essa danada dessa cesta básica aí no artigo 17, quando não precisava. E por quê? A gente vai explicar que, em verdade, a própria lógica da Lei Maria da Penha, ela é incompatível com toda e qualquer pena restritiva de direito. Esse artigo 17, com boa intenção, foi uma grande polêmica. Beleza? Tranquilo? Vamos entender. O artigo 17 não veda as demais penas restritivas de direito. É possível aplicá-las? Então perceba, qual é a lógica aqui? Vê o que diz o artigo 44 do Código Penal, aquele que versa sobre as penas restritivas de direitos. As PRDs são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Com base nesse trecho aqui, a gente teve duas interpretações. Olha, quando o inciso 1º fala em crime não for cometido com violência, a gente deve interpretar em relação à Lei Maria da Penha todas aquelas violências arroladas lá na lógica tanto do artigo 5º como do artigo 7º da Lei 11.340 de 2006. E se eu devo aplicar aquelas múltiplas situações de violência, e se aquelas múltiplas situações de violência é que ensejam a incidência da Lei Maria da Penha, se eu estou aplicando a Lei Maria da Penha, não há como eu atender a esse requisito do artigo 44, inciso 1º do Código Penal, para autorizar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Logo, no contexto da Lei Maria da Penha, as infrações penais perpetradas, considerando o artigo 44, inciso 1º, são incompatíveis com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Essa foi uma corrente. A segunda foi, olha, nada disso. O legislador, no tratamento especial, somente quis vedar de maneira absoluta justamente o parâmetro econômico para evitar a monetarização da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso que no artigo 17 ele vedou as penas restritivas de direito de cesta básica e demais de natureza de prestação pecuniária. Em relação às outras, silenciou. O tratamento especial é apenas nesse sentido, daí porque, excluída a violência física ou a grave ameaça, os outros tipos de violência não ensejariam a vedação da conversão da PPL em PRD. Perceba que durante um bom tempo essas duas linhas se degladiaram para saber qual prevalecia. E aí, Pedro, qual prevaleceu? Artigo 588 do STJ, melhor, súmula 588 do STJ, a prática de crime ou contravenção contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ou seja, o que eu quero que você registre no seu material é que, para o STJ, o artigo 17 deve ser lido de maneira mais abrangente. Ali se destacou a vedação da conversão de PPL em cesta básica ou outra prestação pecuniária, mas, na verdade, a vedação prevista, calcada no artigo 44, é para toda e qualquer pena restritiva de direito. Por quê? Porque a incidência do contexto da Lei Maria da Penha implica necessariamente a utilização de violência na forma dessa lei. Inclusive o STJ foi além e disse, aqui é o pulo do gato, não apenas o crime, mas também a contravenção praticada no contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, havendo violência contra a mulher, naquelas múltiplas formas de violência, também não vai admitir a conversão, inteligência da súmula 588 do STJ. E nós temos aqui, nessa posição, o STJ, como a gente viu, a imensa maioria dos julgados do Supremo Tribunal, sobretudo da primeira turma. Contudo, a segunda turma do STF aplica esse raciocínio para os crimes, ou seja, que em relação aos crimes da Lei Maria da Penha, no contexto dela, não é possível a conversão de PPL em PRD, mas ressalva a segunda turma em julgados pontuais a questão das contravenções. Então toma muito cuidado. Pedro, se cair numa prova objetiva, sem medo de errar, crime e contravenção no contexto da Lei Maria da Penha não pode converter PPL em PRD. Mas numa prova dissertativa, aí vale você veicular, ou mesmo numa prova oral, o conhecimento, se até lá não houver mudado, sobre alguns julgados pontuais da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, afastando essa vedação em relação às contravenções. Eu cito justamente aí nesse material, STJ não tem a súmula 588, primeira turma do Supremo Tribunal Federal não, em relação aqui eu cito esse HC 131.219, tem outros também, e a segunda turma sim, mas apenas nos casos de contravenção, eu cito essa ordem de habeas corpus aí, 131, 160, vale a pena dar uma conferida com detalhes nesse quadrinho. Avança comigo, medidas protetivas de urgência. Pessoal, aqui nessas medidas protetivas de urgência, arroladas especialmente lá no artigo 20, né, da Lei Maria da Penha, mas vale destacar que algumas delas têm natureza cível e natureza criminal, ou seja, não são exclusividades de fixação pelo juiz criminal. Situações existem, inclusive corroboradas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que um juiz cível as fixa, e mais, as fixa independentemente, presta muita atenção, independentemente de quê? Independentemente de existência de investigação formal instaurada. Perceba, é uma fixação de medida cautelar ou, melhor, de uma medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha estabelecida na referida lei e determinada por juiz cível sem sequer a existência de uma investigação criminal. Quer ver? STJ na tela. Vale anotar que as medidas protetivas de urgência na dicção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça podem ser aplicadas em ação cautelar cível satisfativa, independentemente da existência de inquérito policial ou processo criminal contra o suposto agressor. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340 de 2006, observados requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência presente ou potencial de processo crime ou ação principal contra o suposto agressor. Relatoria nesse RESP do ministro Luiz Felipe Salomão. Antes de ir para essas observações,
há cada vez mais uma simbiose entre a ambiente civil e criminal quando estamos diante dessa vulnerabilidade do gênero feminino. Recentemente, não está no material de vocês, mas vale anotar, o STJ trouxe uma decisão bem interessante que vem sendo confirmada no âmbito da Corte. Que decisão é essa, Pedro? O que é que diz? A seguinte situação: no âmbito criminal, dentro das medidas cautelares e medidas protetivas de urgência, sabe o que o STJ disse que é possível que o juiz criminal fixe? Alimentos provisórios ou provisionais. Imagina só, o cara agredia a mulher, vamos imaginar a esposa tirou o cara de casa, só que a esposa ou se separou dele, pelo menos separação de corpos, e aí por medida protetiva de urgência, só que a mulher não trabalhava, era dona de casa, vamos imaginar esse contexto. Sabe o que o juiz criminal fez, acertadamente, na minha visão? Ele determinou como medida protetiva de urgência a fixação de alimentos provisórios ou provisionais. Por enquanto você vai pagar uma pensão, como se fosse uma pensão de tantos reais para ela. Aí se questionou até o STJ, esse cara está usurpando a competência do juiz civil, porque alimentos provisionais não está dentro do âmbito de competência dele, o STJ não. Nesse caso, perfeitamente possível, porque o que se está sob jogo ou em jogo é justamente a vulnerabilidade da mulher. É possível, pois, no âmbito criminal, que o magistrado fixe como uma medida protetiva de urgência a fixação de alimentos provisórios ou provisionais. Sensacional essa decisão, anota aí porque tem cara de prova. Beleza, primeira observação ainda sobre esse tema. Impossibilidade ou não de aplicação das medidas protetivas de urgência a pessoas do sexo masculino. Pessoal, presta atenção, cuidado aqui, deixa o trabalho comigo. Lembra nas aulas anteriores que eu disse que a Lei Maria da Penha não é aplicável a pessoas de sexo masculino, é um instituto normativo voltado 100% para as mulheres? Beleza. O que é que acontece? Tem doutrinador que desvirtua um pouco e eu tenho medo do seu examinador tentar gerar uma confusão. Continuo insistindo, Lei Maria da Penha não é para homem, é para mulher, ponto, tchau e bênção. Contudo, é possível que um aspecto, especificamente as medidas protetivas de urgência, elas sejam aplicadas a pessoas do sexo masculino desde que ostentem uma das vulnerabilidades delineadas no artigo 303, inciso 3º. O que é isso, Pedro? É que dentro lá do artigo 313, que fala sobre o cabimento e a admissibilidade, fixação, decretação de prisão preventiva, além daqueles objetivos estabelecidos, ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal e proteção da garantia da instrução processual penal, o que é que eu preciso? No inciso 3º do 313, ele diz, olha, também vai ser admitida a preventiva com base no 312, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui é a Lei Maria da Penha, mas também violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Onde é que estão essas medidas protetivas de urgência? Na Lei Maria da Penha. Aí pergunta o STJ, olha, eu posso aplicar as medidas protetivas de urgência da Maria da Penha por analogia a esses outros hipossuficientes, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência? Pode. E se eu posso aplicar essas medidas protetivas de urgência de empréstimo, analogicamente da Lei Maria da Penha, para esse pessoal, eu posso, se houver aqui nessa situação, para garantir, eu posso fixar prisão preventiva? Pode. Aí sabe o que a doutrina pega e faz? Uma parte da doutrina, e eu tenho medo que o seu examinador faça isso, é cabível a utilização da Lei Maria da Penha em face de homem. Quer ver? Se houver fixação de uma medida protetiva a um idoso do sexo masculino, do gênero masculino, essas medidas protetivas vão ser aplicadas da Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha sendo aplicada a homem. Inclusive, para garantir a execução dessas medidas, eu posso fixar
prisão preventiva com base no 303, inciso 3º. É forçar demais a mão. Aqui é claramente uma analogia e em relação ao público também hipervulnerável, porque o examinador ou o legislador, como eu mostro, que não trabalhou, digamos assim, um estatuto da vulnerabilidade ou da hipervulnerabilidade. Continuo firme naquele propósito de dizer que a Lei Maria da Penha não é aplicável a pessoas de gênero diverso além do gênero feminino. Beleza? Tranquilo, nunca vi afirmando em prova a aplicação em favor de homem, dando isso como correto, pelo menos não nos últimos 2 anos. Então, se você conhece alguma banca, alguma questão que assim trouxe, me manda lá pelo Instagram que eu vou dar uma olhada e aí a gente dá uma analisada. Observação número 2. Impossibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência pela autoridade policial. Pessoal, vai aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei que se consubstanciou na Lei 13.505 de 2017, e essa lei aprovada previa a aplicação de medidas protetivas de urgência pelo delegado de polícia. Contudo, o então presidente Michel Temer, ele vetou essa legislação. E aí, hoje, não é possível a aplicação de medidas protetivas de urgência pela autoridade policial. Nas razões do veto, ele trouxe essa fixação dessas medidas cautelares, dessas medidas protetivas de urgência, como uma atribuição fundamentalmente exclusiva da autoridade judiciária. Daí porque continua atualmente sendo a única medida cautelar passível de ser estabelecida pelo delegado de polícia a fiança nos casos de crime de até 4 anos, e tem uma ressalvazinha em relação aos crimes da Lei Maria da Penha. Em relação a essas leis, ele não pode não só fixar as medidas protetivas de urgência, porque isso foi aprovado, mas foi vetado, conforme eu havia dito, como em razão também de uma nova legislação, houve a previsão do artigo 24A, que eu vou comentar daqui a pouco, impedindo aí a fixação de fiança pela autoridade policial, ainda que a pena máxima em abstrato no crime em tela seja inferior a 4 anos. Prisão preventiva. Cuidado com esse dispositivo aqui da Lei Maria da Penha do artigo 20. Por quê? Porque ele ele traz uma previsão inconstitucional, conforme eu penso, e a maior parte da doutrina já se pacificou. Por quê? Porque o artigo 20 ele diz, olha, qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Qual é a lógica da prisão preventiva, pessoal? A lógica pacificada não, mas que prevalece na doutrina e na jurisprudência é a possibilidade de fixação de prisão preventiva de ofício quando estivermos no curso da ação penal. Por quê? Porque, em tese, o magistrado teria interesse em acautelar, ao fim e ao cabo, o andamento e a garantia da efetividade processual. Esse é o argumento. E que essa fixação, com esses parâmetros no curso da ação penal, não fulminaria a imparcialidade exigida pelo sistema acusatório e Estado Democrático de Direito, diferentemente de uma postura ativa no curso da investigação. Daí porque prevalece o entendimento que prisão preventiva de ofício pode, desde que estejamos na fase judicial, processual,
da persecução penal, após a propositura da ação penal, porque antes, na fase administrativa e investigativa, essa possibilidade recairia em inconstitucionalidade, por violar a imparcialidade e efetivamente por antecipar esse juízo reflexivo, essa análise e atingindo de morte o sistema acusatório Estado Democrático de Direito. Beleza, tranquilo, daí porque muito cuidado na leitura do artigo 20. Pedro, isso é pacífico, para o seu material é o que prevalece, mas se eu quiser defender em outro sentido, aí dá para citar as lições da professora Alice Bianchini. Professora Alice Bianchini, sem dúvida alguma, no âmbito da área criminal, da questão da violência contra a mulher, é uma das que mais se destacam, sem dúvida alguma. Eu gosto bastante da professora, tanto da forma como ela escreve, como da forma ponderada que ela se manifesta, além do amplíssimo conhecimento histórico de estudo bastante significativo. E aí o que acontece? Presta muita atenção, porque a professora Alice Bianchini, com toda a vênia eu não concordo, e ela é minoritária, mas ela afirma que nesse caso aqui deve prevalecer a lógica e a regra do princípio da especialidade, em especial porque o tratamento do artigo 20 se volta a tutelar um aspecto de hipervulnerabilidade, garantindo o próprio direito à vida e à segurança da mulher vítima de violência doméstica e familiar, daí porque não seria inconstitucional. É uma doutrina, repito, de muito respeito, que vale a pena ser citada, mas numa prova objetiva. Para mim, artigo 20 inconstitucional. Pedro, mas se perguntarem de acordo com a literalidade do artigo 20, aí tatua no braço e marca a literalidade do artigo 20. Beleza? Tranquilo. Decretação de prisão preventiva tão somente em virtude do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Aqui, pessoal, vale rememorar o maravilhoso caso de Dado Dolabella. Porra, Pedro, sou novo, não me lembro de Dado Dolabella, não tenho a menor ideia de quem seja. Se você não sabe quem é Dado Dolabella, meu caro, minha cara, me deixe falar de coração que eu invejo você. Esse rapaz não acrescenta absolutamente nada, e se você jogar a biografia dele aí no Google, por curiosidade, vai ver que é um menino relativamente mimado, que já foi ator, cantor, ganhador de um reality show chamado A Fazenda, que é qualquer coisa de tenebrosa, ficava cantando uma musiquinha insuportável. Não, eu não assistia, mas tinha uma vizinha que cantava e tocava essa danada dessa música o tempo todo, e aí eu descobri que essa danada dessa música é de Dado Dolabella, e que brigou com João Gordo durante uma apresentação. Enfim, não vai acrescentar absolutamente nada, e é filho de pais relativamente famosos que eram atores da Globo. Eu sei que o pai dele tinha falecido, a mãe eu não sei. Pedro, por que você está citando esse cara se esse cara tem uma biografia que não vai enriquecer absolutamente nada? Porque eu tive pena dele. E aí, brincadeira, pessoal, não é pena, mas é porque ele vivenciou, ele protagonizou um fato que me serve para aula até os dias de hoje, que eu chamo de caso Dado Dolabella. E o que é o caso Dado Dolabella? O Dado Dolabella, tirando tudo isso, ele tem um histórico também de namorar com várias atrizes globais. Dentre elas, aquela moça que eu nem sei se é atriz ainda, mas era muito bonita na época, apesar de também não ser essa maravilha toda como pessoa, apesar de eu nem conhecer o que o pessoal fala, mas enfim, ela é meio antipática e não interessa. O interessa é que o Dado Dolabella namorava com quem? Luana Piovani. Bacana, Luana Piovani, bonita e tal, não sei o que, só que o Dado Dolabella era um cara meio esquentado, inclusive com mulheres, e agrediu, parece-me, mais de uma vez a Luana Piovani. Eita, agora a coisa está ficando interessante. E o que é que acontece no caso do Dado Dolabella? O caso do Dado Dolabella foi justamente em que, num período, houve, por conta dessas agressões, a fixação de uma medida protetiva de urgência, proibindo ele se aproximar
acho que era 200 ou 300 metros, eu não me lembro, mas era uma distância, estava lá na decisão judicial, da Luana Piovani, certo? Certo. Aí o que acontece? Ou num carnaval desses, ou num carnaval fora de época, Brasil afora, os dois foram convidados para um camarote aí de uma cervejaria. E consta a informação, já no focalizando, não sei se é verdade, mas eu sempre coloco isso aqui, que ele sabia que ela estaria lá. Tanto que levou uma fita métrica, vejam só. E aí ficou tirando foto depois de uns guaraná, de uma água que passarinho não bebe, olhando para ela e para os repórteres, para os fotógrafos, com uma fita métrica, dizendo, não estou descumprindo não, mas obviamente estava descumprindo. Aí o que é que nós temos na situação e por que eu estou contando essa história? Temos uma situação em que houve a fixação de uma medida protetiva de urgência, essa medida protetiva de urgência foi descumprida, e aí a dúvida que se põe é, com base no artigo 313, inciso 3º, que eu já li para vocês e vou ler de novo, é possível, nessa situação do dado Dolabella, por si só, a fixação da prisão preventiva? Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O descumprimento simples, puro e simples, da medida protetiva de urgência não, repito, não justifica, com base apenas nele, a fixação da prisão preventiva. Por quê? Porque o STJ diz, eu não posso interpretar o inciso 3º dissociado do caput. E o caput fala nos termos do artigo 312. Então, garantia da aplicação da lei penal, garantia da instrução processual penal, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica. Eu preciso ter um desses aspectos acrescido do artigo 313, por exemplo, 313, inciso 3º. Então, se ele tiver a indicação de reiteração delitiva, aqui posso aplicar. Mas, na época, não ficou evidenciado isso. Se isso fosse hoje, pessoal, talvez houvesse um elemento. Por quê? Porque descumprir a medida protetiva de urgência passou a ser prática delitiva autônoma. E a partir daí, 24A da Lei Maria da Penha, aí a gente pode aventar a possibilidade de estarmos diante de uma violação à ordem pública, reiteração delitiva. Mas antes desse artigo 24A, a ideia da dicção do STJ é o simples fato da necessidade de garantia ou do descumprimento da execução de uma medida protetiva de urgência por si só não justifica a prisão preventiva. Eu preciso agregar algum aspecto do 312. Essa tese você precisa guardar. Agora, se o fato da medida protetiva de urgência restar descumprida vai ser caracterizado como risco à garantia da ordem pública por conta do artigo 24A, são cenas dos próximos capítulos que a gente precisa aguardar o STJ decidir. Vamos lá, avançar, dar uma corridinha aqui. Tipificação do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência previsto na Lei Maria da Penha. Novidade de 2018, Lei 13.641. Vamos lá. Trata-se do único crime da Lei Maria da Penha. Eu falei isso lá na primeira aula, mas repito aqui, a Lei Maria da Penha ela não traz tipificações de crime. Agora, após a modificação da Lei 13.641 é que nós temos o primeiro crime, justamente o crime de descumprimento ou desobediência em relação às medidas protetivas de urgência. O que é que acontece? Aqui, pessoal, presta atenção. Qual era o entendimento consolidado do STJ? Imagine que você, o caso da Dolabella, ele descumpriu uma medida protetiva de urgência, certo? Certo. Ele pode ser acusado de desobediência, o STJ dizia que não. Por quê? Qual é a lógica? Para ser desobediência,
a previsão da lei que reprova esse comportamento deve expressamente ressalvar a possibilidade de aplicação de sanção penal. Quando não o faz e acrescenta a própria norma as sanções em relação a esse comportamento, o STJ entende que o legislador se deu por satisfeito. Quando ele, não obstante fixa as sanções, mas ainda assim ressalva a possibilidade expressamente de fixação de pena no âmbito criminal, aí sim a gente pode pensar em falar em criminalizar a desobediência. É o que acontece, por exemplo, no Código de Processo Penal, eu vou puxar de memória aqui, acho que lá no artigo 219, é aquele que fala da falta da testemunha. O cara é intimado como testemunha, falta, não comparece, não justifica, ele responde a algumas sanções lá, como multa e tudo mais, mas há uma ressalva da incidência da norma penal de um eventual crime de desobediência. Não era o caso da Lei Maria da Penha. E por que eu falo que não era o caso? Porque não havia essa previsão. Vê o que o STJ dizia. O descumprimento da medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, está lá no 22 e não 20, não configura crime de desobediência. De fato, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a configuração do crime de desobediência, não basta apenas o não cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção específica em caso de descumprimento. Beleza? Desse modo, está evidenciada a atipicidade da conduta, porque a legislação previu alternativas para que ocorra o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, prevendo sanções de natureza civil, processual civil, administrativa e processual penal. Precedentes citados, no RHC 41.970 de Minas Gerais. Só que agora mudou tudo. Por quê, pessoal? Porque, conforme eu disse, a Lei 13.641 encartou o primeiro tipo penal da própria Lei Maria da Penha, que está lá no artigo 24A, que fala justamente da desobediência ou do descumprimento de decisão judicial que fixa uma medida protetiva de urgência. Se fosse hoje, dado Dolabella, estava em cana, estava complicado, estaria sendo denunciado por esse delito. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nesta lei, agora é crime. Crime punido por detenção de 3 meses a 2 anos. Aí você diz, opa, 2 anos. Pedro falou há pouco que a única medida cautelar possível de ser deferida, determinada, decretada por autoridade policial é a fiança, e apenas nos casos em que a pena máxima em abstrato seja inferior, ou seja, até 4 anos. Aqui é pena de detenção de 3 meses a 2 anos, então poderia. Em tese, sim, não fosse o parágrafo 2º. Antes do parágrafo 2º, vamos ler o parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Tema muito bacana, hein, pessoal? Esse aqui, eu quase que passava aqui. Lembra que eu falei que o juiz civil também pode fixar, fixar medida protetiva de urgência. Imagina que o juiz civil fixe ao descumprimento, e aí, esse descumprimento é crime do 24A ou não? Não interessa se é o civil ou se é o criminal. O fato é que houve fixação da medida protetiva, tu cumpre. Porque se tu descumprir, tu vai incorrer justamente no artigo 24A. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então se liga aí, porque a autoridade policial, em regra, pode conceder fiança nos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima seja de até 4 anos. Mas o artigo 24A prevê uma pena de detenção, pena privativa de liberdade de até 2 anos. Mas, por ressalva expressa do próprio parágrafo 2º, não é possível essa fiança. Parágrafo 3º, disposto neste artigo, não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Beleza, pessoal? Presta atenção aqui. Por quê? Porque tem um aspecto bem interessante. O artigo 24A da Lei Maria da Penha e a discussão acerca da sua natureza de infração de menor potencial ofensivo.
E aí, Pedro, é uma infração de menor potencial ofensivo ou não é? A gente vai precisar aguardar a jurisprudência se consolidar, mas vem prevalecendo, eu acho que no sentido negativo. Perceba que, apesar do quantum da pena ser inferior ou ser de até 2 anos, ser de 2 anos, o quantum máximo da pena, e ao menos em tese se inserir no conceito da Lei 90/99 de infração de menor potencial ofensivo, a própria lógica da Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, indicando que a não incidência lá dos parâmetros da Lei 90/99 para os crimes perpetrados na Lei Maria da Penha, e até mesmo o tratamento é muito mais rigoroso. Perceba que nem mesmo o delegado de polícia, ainda com base nos 2 anos de pena máxima, poderá, por exemplo, decretar a fiança. Daí porque, apesar do quanto máximo da pena, a corrente, e eu acho que é essa que vai prevalecer, mas a gente precisa aguardar, indicando que não se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Por outro lado, há aquela corrente que indica que a lógica da infração de menor potencial ofensivo ela está plasmada no contexto constitucional, cabendo ao legislador apenas conceituá-la, o que foi feito na Lei 90/99 e também lá na Lei dos Juizados Especiais Federais. E qual é a bronca? Qual é o problema? O fato, pessoal, é que não é possível deixar, ou não seria possível para essa corrente, deixar de dar a caracterização de um crime como infração de menor potencial ofensivo apenas com base na doutrina, apenas com base na interpretação, quando assim não o fez o legislador. E tem mais uma coisa. Falar da inaplicabilidade lá da Lei ou da Lei 90/99 desvirtuaria, porque esse crime específico não envolveria violência doméstica e familiar. Meio forçado, eu entendo, tenho quase certeza, efetivamente, que o que vai prevalecer é a primeira corrente, no sentido de que esse crime não é uma infração de menor potencial ofensivo, apesar do quantum da pena, mas é bom a gente ficar de olhos abertos acompanhando essa discussão. Beleza, tranquilo. Segunda observação, impossibilidade de concessão de fiança pela autoridade policial. Eu já fiz essa análise comparando o 322 do CPP e artigo 24A, parágrafo 2º. Avança aqui comigo. Observação número 3. Haverá crime se houver descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão prevista no CPP e não na Lei Maria da Penha? Tema muito interessante, tá, pessoal? Por quê? Porque presta muita atenção aqui. O que é que ele fala? O que é que o artigo 24A fala? Em caso de descumprimento de pena ou de medida protetiva prevista nesta lei. Aí o que é que acontece? 2 correntes de novo. Uma primeira corrente está dizendo o seguinte: olha, medidas protetivas nesta lei, o que o legislador quis foi a fixação do impedimento de descumprimento de medidas cautelares, incluindo aí aquelas previstas no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Essa é uma corrente defendendo a interpretação ampliativa do disposto no artigo 24. Só que, particularmente, já posso dizer que é essa corrente que hoje na doutrina vem prevalecendo, e eu acho que é a que vai ser encaminhada pelos tribunais superiores, e se cair em prova eu encamparia essa, é destacar o trecho da literalidade da lei, havendo descumprimento das medidas protetivas fixadas nesta lei, ali no artigo 22 da Lei Maria da Penha. E não é dado em âmbito criminal interpretar ampliativamente e extensivamente de modo flexível para prejudicar e abranger um maior número de condutas delitivas em desfavor do acusado. Beleza? Tranquilo.
Sim, aqui é uma pergunta, né, na verdade, que a gente já explicou. É aplicável a Lei dos Juizados Especiais Criminais às infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher? Não, pessoal, porque previsão do artigo 41 não se aplica à Lei 90/99. Eu já comentei isso aqui. Observação: esse dispositivo é constitucional? Sim, Supremo Tribunal Federal na ADC 19 do Distrito Federal. Argumentos: isonomia, possibilidade de políticas afirmativas e tratamento de maneira diferenciado, sobretudo para equivaler ou garantir uma maior segurança para as parcelas hipossuficientes ou hipervulneráveis, melhor colocando, da população brasileira. Indubitavelmente, as estatísticas não fazem ou não deixam mentir. A mulher é uma vítima bastante sintomática de violência e de discriminação no âmbito da sociedade brasileira. Basta ver que, lastimavelmente, o número de feminicídio ele só cresce, sem falar nas várias outras formas de violência doméstica e familiar, apesar da teoria defendida, ou da tese defendida por todos, vale citar aqui o Rômulo Moreira, procurador de justiça lá do Ministério Público da Bahia, indicando que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional, especificamente por afastar a possibilidade de aplicação da Lei 90/99, já que, segundo Rômulo Moreira, o artigo 98 da Constituição Federal é o que prevê a competência desses juizados para as infrações de menor potencial ofensivo decididas ou conceituadas pelo legislador, e a conceituação é das penas até 2 anos. Por isso que esse artigo 41, ao vedar a incidência da Lei 90/99, para Rômulo Moreira, violaria a cláusula firmada no artigo 98, inciso 1º da Constituição. Não é o que prevalece na doutrina, tampouco é o que prevalece no Supremo Tribunal Federal, conforme a gente viu aí, ADC, ADECOM, Ação Direta de Constitucionalidade de número 19 do Distrito Federal. Segunda observação: contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e impossibilidade da aplicação da lei dos juizados. Repito aqui o que eu já disse, atualmente prevalece que não apenas o crime, mas a contravenção. Então, quando você observar, saiba que as infrações penais, no conceito bipartido de crime, delito e contravenção, que é que acontece também se, no contexto da Lei Maria da Penha, não deve ser observada a Lei 90/99. É dizer, portanto, que o artigo 41 da Lei Maria da Penha tem incidência, objetivamente falando, tanto no caso dos delitos, dos crimes, como também no caso das contravenções penais. Cabe suspensão condicional do processo de transação penal, Pedro? Não, tampouco em relação à contravenção e crime, mesmo que se amolde em tese ao conceito de infração menor potencial ofensivo. Porque isso, repito, onde é que está prevista a transação penal? Lei 90/99. Onde é que está prevista a suspensão condicional do processo? Lei 90/99. O artigo 41 da Lei Maria da Penha impede a aplicação da Lei 90/99, ou seja, implicitamente também impede esses benefícios despenalizadores ali delineados. Para fechar a questão e a gente afastar qualquer dúvida, súmula 536 do STJ, suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Pessoal, uma satisfação enorme trazer esse conteúdo, tudo pensado com muito carinho, muito cuidado, para te dar o maior material e a quantidade de informações possível. Peço desculpas se eventualmente eu tive que acelerar aqui, mas para a gente não ter um novo encontro. De toda forma, fiquem com o Papai do Céu, um beijo no coração, leiam, revisem, leiam a lei e acompanhem os julgados do STJ e do Supremo. Com isso, vocês respondem toda e qualquer questão de prova. Podem ir lá, revisem o material, façam 10, 20, 30 questões e vejam se não acertam. Espero que sim. Continuo à disposição no Instagram, aqui no nosso Central de Comunicação. Beijo no coração. Valeu.